Agora no capítulo 4, nós vamos verificar a possibilidade de reversibilidade de uma reação SN2. Existem vários tipos de nucleófilos diferentes que podem reagir com haletos de alquila, formando um número muito grande de produtos diferentes. Então aqui a gente mostra alguns exemplos. O hidróxido pode substituir o cloreto, produzindo um álcool. Esse bisulfeto aqui pode reagir com um haleto de alquila, substituindo o bromo nesse caso, produzindo um tiol. Um íon alcóxido, que pode ser originado de um álcool quando ele perde um próton, pode substituir o iodeto aqui, produzindo um éter. Esse outro íon aqui, que pode ser originado de um tiol, quando ele perde um próton H+, ele pode substituir o bromo aqui e produzir esse tioéter. O íon amideto, que é uma base muito forte, que nós já falamos em outras aulas, pode substituir o cloreto aqui, produzindo uma amina primária. Essa reação aqui nós já vimos no capítulo 6, que nós temos um alquino terminal, que pode ser removido um próton dele, formando esse íon alquineto, e ele vai substituir o bromo aqui, formando um alquino. E também nós podemos ter o íon cianeto substituindo aqui o iodeto, produzindo uma nitrila. Certo? Então aqui mostra alguns exemplos de reações de substituição nucleofílica, que nesse caso são todas reações SN2, já que nós estamos utilizando aqui haletos de alquila primário como reagente. Bom, uma reação SN2, ela ocorre na direção que permite a base mais forte deslocar a base mais fraca. A gente tem que lembrar o seguinte: a reação sempre vai no sentido do mais fraco, né? Na formação do ácido mais fraco, na formação da base mais fraca. Então, se o grupo que está abandonando for a base mais fraca do que o grupo que está entrando, a reação vai ocorrer na direção do reagente para o produto. Do contrário, a reação não ocorre. Mas se a diferença de basicidade do nucleófilo e do grupo de saída não for muito grande, essa reação será reversível, como mostra esse exemplo. Olha, o iodeto ele é uma base mais fraca do que o brometo. Só que a diferença de basicidade dos dois não é muito grande. Então, o iodeto ele consegue remover o brometo aqui, formando o iodeto de metila, e fazendo com que o Br- seja o grupo abandonador. Tá? Então, essa reação ela é reversível porque a diferença de basicidade entre o iodeto e o brometo ela é pequena. Como eu falei, o iodeto é uma base mais fraca, mas não é tão mais fraca do que o bromo. De qualquer modo, talvez esse equilíbrio tivesse deslocado mais para o reagente do que para o produto, já que o iodeto é uma base mais fraca do que o bromo. Mas essa reação ela é reversível devido à pequena diferença de basicidade entre o iodeto e o bromo. A reação reversível ela pode ser dirigida através da direção desejada, pela remoção do produto assim que ele é formado. Ou seja, para a gente deslocar esse equilíbrio aqui, a gente pode utilizar o princípio de Le Chatelier. Se eu quero que esse equilíbrio se desloque para o produto, eu posso ir removendo o produto assim que ele foi formado. Se eu removo o produto, essa reação se desloca para o produto. Ou posso adicionar mais reagentes. Se eu adiciono mais reagente, esse equilíbrio se desloca para o produto. Tá certo? Então essa reação aqui, ela só ocorreu porque a diferença de basicidade entre o iodeto e o bromo é pequena. Lembrando que, se a diferença não for pequena, a reação sempre vai na direção de formação da base mais fraca. Então, essa tabela 10.3, ela mostra o pKa de vários ácidos e mostra, então, a sua base conjugada. O ácido mais forte dessa tabela é o ácido iodídrico, o que gera a base conjugada mais fraca, que é o iodeto. Depois vem o HBr, que é um ácido mais fraco do que o ácido iodídrico, mas a diferença não é pequena. Aqui é menos 10 o pKa e aqui é menos 9 o pKa. Então o Br- é uma base
um pouco mais forte do que o iodeto, mas a diferença é pequena, por isso que aquela reação mostrada anteriormente ela é reversível. Mas se na reação anterior eu tivesse utilizando, em vez de brometo, utilizando fluoreto, aqui, se aqui fosse fluoreto de etila, a reação não iria ocorrer, porque o iodeto é uma base muito mais fraca do que o fluoreto. Então teria muita diferença na basicidade das substâncias, tá certo? Então, só pode ocorrer essa reversibilidade se a diferença for pequena. Então, o fluoreto ele é uma base mais forte do que o iodeto, portanto, o fluoreto ele não, o iodeto, né, não conseguiria remover o fluoreto em um haleto de alquila. Um outro exemplo aqui é quando eu tenho esse cloreto de etila reagindo com o metanol. Vamos voltar na tabela de novo para ver a diferença de basicidade deles. Está aqui, ó. O cloreto está aqui, ele é uma base mais fraca do que o metanol. Mas essa diferença aqui nessa tabela não está se mostrando também muito grande. Portanto, a reação entre o metanol e o cloreto ela poderia ser reversível. Então ele fala a reação abaixo é reversível, pois a diferença de basicidade nucleófilo do grupo saída não é muito grande. Então, novamente, o cloreto ele é uma base mais fraca do que o metanol. Mas como a diferença não é muito grande, o metanol consegue substituir aqui o cloreto. A reação está em equilíbrio, aonde forma esse produto. Então, esse produto aqui consegue voltar para o reagente, né, o cloreto, substituindo o metanol aqui e voltando a ser o reagente. Mas, se esse próton for removido, aí essa etapa para cá, ela não é mais reversível. Porque esse grupo CH3O, ele é uma base muito mais forte do que o Cl-. Então, o Cl-, ele não consegue remover o metóxido, porque o metóxido é uma base forte. O grupo que vai sair na reação de substituição tem que ser a base mais fraca. Não se esqueçam disso. Então, se a reação ocorrer em solução neutra, o produto perderá um próton aqui e o equilíbrio será guiado para os produtos aqui. E aí, nesse caso, não é mais reversível, porque o metóxido é uma base muito mais forte do que o Cl-. Aqui é o metanol que está como grupo de saída para voltar para cá. Aí ele é uma base que tem uma força próxima do cloreto. Por isso que a reação nesse ponto pode ser reversível. Quando perde-se um próton, forma o éter aqui como produto, e esse grupo marcado aqui de verde é o metóxido, que é uma base forte, então ele não consegue ser removido pelo cloreto. Tudo bem? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.